Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema que eu quero falar com você hoje é sobre características que uma pessoa pode ter, que o ser humano pode ter. E é impressionante isso quando, normalmente, nos nossos cursos, em processos de autoconhecimento, tenho pedido para as pessoas que... E aí, quais são as suas características? Primeiro, como comunicadores, já que lidamos com comunicação. Bom, e aí fica aquela relutância, né? Você é uma pessoa simpática? É um pouco. Você tem boa voz? Eu não gosto muito da minha voz. E assim, com perguntas, as pessoas começam a ter uma noção de algumas características que possuem. E aí, mais do que isso, as características mais gerais. Por exemplo, você tem um desafio, diante de um desafio, como é que você age? Você é uma pessoa determinada, firme, convicta, vai até o fim, ou você é daquele tipo de pessoa que desiste com facilidade? E uma das vivências que propomos é aquela que eu te proponho agora nesse programa. Eu espero que você goste e que leve a sério esse desafio, porque tem ajudado muitas pessoas no seu processo de autoconhecimento, de conexão com as suas características, aquelas que de um jeito ou de outro foram criadas, desenvolvidas ao longo da vida. Porque ninguém nasceu com uma certa característica, por exemplo, de lealdade ou de humildade. Nós desenvolvemos isso ao longo do tempo, no convívio com outras pessoas, e assim, gradativamente, nós vamos ampliando essas capacidades e reduzindo também até os aspectos negativos. Mas vamos focar, eu gostaria que você fizesse esse exercício, e como sugestão que você reserve um tempinho, pegue lá um lápis e um papel, porque você vai precisar. A não ser que você esteja com o seu celular, alguma coisa para você fazer anotações. Então o exercício é simples. É você fazer uma relação, e vou pedir uma quantidade que no primeiro momento parece muitas, mas na verdade, proponho que você faça uma relação de 50 características positivas que você tem. Nossa, Reinaldo, 50? Não é muita coisa, não. Já teve gente que falou assim, eu não tenho isso, né? Até surgem brincadeiras nessa hora. Estou brincando agora, até você pegar seu lápis e o seu papel para dar tempo, que ele está procurando um papel aí, um lápis para fazer o exercício. Porque assim, olha, as características positivas é fácil, as negativas, as pessoas brincam assim, é só pedir para minha mulher, ou a minha sogra, né? Então o pessoal brinca com isso. Mas esse é o exercício. Você fazer uma relação de 50 características positivas que você tem. Nossa, Reinaldo, é difícil. Então, eu vou compartilhar com você o exercício que foi feito por uma pessoa. Não vou identificar a pessoa, claro, não é o caso. Mas só para dizer assim, como não é tão complicado como parece no primeiro momento. Mesmo porque, se você observar, você é possuidor de muitas dessas características que eu vou falar agora. Mas por exemplo, eu sou uma pessoa paizão. Bom, não é toda hora que você é um paizão. Quando você está lá com os seus filhos, no convívio, você então tem toda uma amorosidade. Mas tem hora que você pega um pouquinho no pé, tem hora que você é frio, tem hora que você tem que cuidar das suas coisas. Mas eu sou uma pessoa, vitoriosa. Bom, tudo bem, você é vitoriosa, tem esse estilo, mas há momentos que você fracassa também. Ninguém é bondoso, generoso, por exemplo, o tempo todo. Mas são características que você tem, percebe que você possui as características e em algum momento elas surgem na sua vida. Por exemplo, atencioso. Eu vou falar algumas características que uma pessoa, que um participante, aliás, um senhor, um gestor, um diretor de uma empresa fez na sua relação. Ele colocou atencioso, que significa o quê? Pessoa que presta atenção, que observa, que está ligada, conectada com o que acontece à sua volta. Outra, assertivo. Poxa, o que significa assertividade? Não significa acertar, mas falar com propriedade, com convicção, com determinação, sabendo lidar com cada situação de forma diferente, de acordo com aquilo que a situação pede. Outra característica, articulador. Uma pessoa de bom contato, de bom relacionamento, uma pessoa que conversa com todo mundo, sabe articular, sabe fazer negociações.
Outra, amigo. Precisamos explicar o que é amigo, né? Que amigo é aquela pessoa que está do lado, mesmo que seja no silêncio, aquela pessoa que apoia, que está presente, que está junto, em toda hora, em todo momento que for necessário. Outra, carismático. Carismático é aquela pessoa que encanta, que brinca, que consegue animar uma festa, aquela pessoa que consegue fazer uma boa apresentação, que é sorridente, muito simpática, consegue cativar, envolver, brincar com as outras pessoas. Criativo. Criativo é aquela pessoa não só que inventa coisas, mas aquela pessoa que, às vezes, de um nada, encontra soluções práticas para a vida moderna, para a vida como um todo. A criatividade pode ser a partir de uma coisa escrita, de uma arte, de um trabalho manual qualquer, ou seja, a pessoa expressa a sua criatividade de muitas formas diferentes. Conselheiro. Aquela pessoa que é procurada, aquela pessoa que tem uma palavra amiga, aquela pessoa que pode orientar, aquela pessoa que já tem uma certa experiência de vida, cursou a universidade da vida e pode falar a respeito disso, que pode até orientar, sugerir caminhos para outras pessoas evitarem os erros que certamente a pessoa já teve em algum momento. Outra, curioso. Como a curiosidade é importante? A curiosidade nos tira do plano comum e nos leva a pesquisar, a buscar respostas diante de situações complicadas, a saber, a conhecer. Pessoa que lê, pessoa que procura, pessoa que não só dá uma olhadinha de vez em quando no dicionário, mas a pessoa que estuda o significado das palavras, a origem das palavras, aquela pessoa que gosta de saber um pouquinho de tudo, justamente por ser curioso. Conciliador é aquela pessoa que sabe apaziguar, que sabe levar paz e tranquilidade quando há situações conflitantes, aquela pessoa que sabe lidar com situações, ajudando as outras pessoas nesse sentido. Pessoa dedicada. O que é dedicação? Dedicação é você se empenhar, se envolver com uma causa, é você ir adiante num projeto e não desistir, porque há pessoas que desistem, né, com muita facilidade. Aí entra talvez outra característica, que é uma pessoa determinada, vou até o fim, não desiste. Outra característica, modéstia. Modéstia significa humildade, significa a pessoa não ter uma postura soberba, nem arrogante, nem prepotente. É aquela pessoa que sabe se posicionar em cada situação e com isso ela passa a ser uma pessoa agradável, uma pessoa simples, uma pessoa que é convidada. Outra, jovial. Jovial não é a idade que torna uma pessoa jovem, mas é o envelhecimento do espírito. Aquela pessoa que há pessoas que têm pouca idade, mas praticamente já morreram, não tem vontade, entusiasmo para realizar coisas, para ir adiante num processo, num projeto. Nem sequer, parece que estão desanimadas, ó vida, ó dor, esperando o tempo passar para ela deixar de existir. E tem pessoas não, que são pessoas jovens de espírito, que gostam de fazer coisas, de brincar, se divertir, de ter alegria no convívio principalmente com crianças, com jovens, com pessoas de todos os modelos e tipos. Outra, justo. Pessoa justa. Olha, até agora falamos umas 20 e poucas características. Percebe como é rico esse material quando você for fazer as suas características? Então, como é importante você identificar as suas características. Pode ser que algumas dessas já façam parte da sua lista. Então, que você já começou a fazer a sua relação. Talvez você tenha todas essas que eu falei, ou talvez até já tenha acrescentado tantas outras que já passaram pela sua cabeça. Vamos um pouquinho adiante. Pessoa justa. Esse senso de justiça, né, de fazer as coisas certas, dar a quem merece, ser uma pessoa que tem esse senso de que o que é certo, o que é errado, o que é meu, o que não é meu. É uma pessoa que sabe lidar com as mais variadas situações de justiça. Lealdade, aquela pessoa que se pode confiar, pessoa leal, pessoa que se inspira confiança, que gera confiança, né? Confiança, falei isso é outra característica que está aqui na lista. Confiança, primeiro, a autoconfiança, que é aquela confiança que eu tenho em mim mesmo, a confiança que eu deposito nas outras pessoas e aquela que eu passo a merecer em função daquela confiança que eu gero para as outras pessoas. O quão bom é ter confiança, né? Ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa que vai você poder falar aquilo que você pode falar, aquilo que você deseja, sabendo que aquilo que você expressa tem a ver com a sua verdade, que a pessoa pode confiar, quando você empenha ainda a sua palavra, o quão é valorosa e valiosa é a sua palavra, como talvez um dos bens mais preciosos que você possui. Outra, místico. Místico tem a ver com um processo de
espiritualidade, de uma reflexão num nível mais profundo, de entrar no mundo das energias, de frequências ou de crenças, né? Pessoa que tem todo um lado assim mais profundo na espiritualidade, sabendo que não estamos sós, que estamos aqui diante de um sistema, que existe um Criador, que existe, enfim, alguém que gerou toda essa harmonia cósmica, nesse equilíbrio fantástico que nós temos a oportunidade de viver. Uma pessoa mística é aquela pessoa que reconhece um ser superior. Outra, multitarefas, aquela pessoa que faz de tudo, né? Precisou estar lá arrumando uma lâmpada, trocando, realizando alguma coisa em casa, quer seja fazendo um plano de ação, quer seja organizando uma viagem, quer seja consertando um carro, consertando um eletrodoméstico qualquer, ou seja, pessoa que então é uma pessoa multitarefas. Se precisar fazer alguma coisa, um serviço de pedreiro, de pintor, de eletricista, ele não sabe, não fez nenhum curso, mas quando não sabe, vai aprender, fuça, pesquisa e acaba resolvendo muitos problemas. Claro, há situações que só os especialistas podem fazer, porque exigem cálculos, exigem estudos específicos, não é? Nós estamos falando assim, de multitarefas, de coisas comuns, coisas simples, né? De fazer lá um prato gostoso num jantar, ou um belo e um gostoso churrasco, ou outras, sei lá, atividades, que sejam na gastronomia ou em outras situações, quaisquer que sejam elas. Outra, pessoa que é persuasiva. Isso significa o seguinte, que é aquela pessoa que tem uma sensibilidade para perceber as outras pessoas como são e se ajusta a cada tipo de pessoa para gerar estímulos adequados para que ele possa persuadir, não no sentido de convencer, no sentido de mostrar as qualidades, por exemplo, numa venda de um produto, para a pessoa perceber que o quão bom ela ter aquele produto, porque ela vai se beneficiar com as qualidades que esse produto tem. Então a pessoa persuasiva é aquela pessoa que tem argumentos, aquela pessoa que sabe se comunicar bem, que sabe aproveitar os momentos certos para falar aquilo que precisa ser dito e se torna com isso persuasiva. Também outra aqui, prática, ou seja, pessoa que não enrola. É para fazer, chega lá, veste aqui, ali, já resolveu. E há pessoas que enrolam, não decidem, ficam procrastinando, deixando para depois. E o tempo passa e a pessoa não realizou quase nada ou muito pouco daquilo que poderia ter realizado se fosse prática. Prática é aquela pessoa que faz as coisas num tempo rápido. Prestativo, aquela pessoa que se preocupa com outras pessoas, que ajuda, que apoia, que tem assim, um senso de prestar serviços, de servir as outras pessoas. Talvez algum trabalho voluntário, talvez, por exemplo, estamos vendo aí uma época de catástrofes mundiais, aquela pessoa que estivesse lá ao jeito seria voluntária, ir lá para a Turquia, por exemplo, para lá ajudar as pessoas que sofreram lá um terremoto, como acabamos de ouvir aí recentemente nos noticiários. Também, paizão, aquela pessoa que adora estar com os filhos, aquela pessoa que é admirada pelos filhos, aquela pessoa que dá atenção, que respeita, que vive em prol dos seus filhos. Não deixando de ver a sua própria vida, mas ponto mais importante é dar aquilo que pode em termos de educação, de formação, moral em especial, para os seus filhos, porque tem a consciência de que o seu papel não é viver a vida dos filhos, mas apoiar os filhos sim, para verem a sua própria vida com dignidade, com honestidade, com valores, com integridade, para que sejam pessoas realizadas e felizes. Outra característica é político. Olha só quantas características tem essa pessoa que eu peguei como exemplo para você, mas provavelmente pode te ajudar a observar quantas dessas qualidades você tem ou quantas dessas você não tem. O político é aquela pessoa que sabe lidar com cada situação, com as diferenças individuais, com objetivos específicos, sabe lidar com os conflitos, aquela pessoa que tem essa flexibilidade para agir politicamente. Polivalente, talvez tenha a ver lá com multitarefas, está no mesmo patamar, não vamos falar sobre isso então. Respeitoso. Qual é a pessoa que respeita as outras pessoas? Muito embora curiosidade em relação a isso, nem sempre devemos ter um pensamento que fala assim. Nem sempre devemos respeitar os mais velhos, porque os cabelos brancos também envelhecem. Mas saber respeitar as pessoas, saber lidar com os limites, saber lidar com as pessoas de mais idade, as pessoas mais humildes, pessoa que respeita, principalmente as pessoas mais simples. Como é feliz essa pessoa? Porque para ser respeitoso é necessário ter humildade. É necessário também outras características que se somam para que a pessoa de fato tenha respeito para com as outras pessoas. Outra é ser sério, ser uma pessoa
séria. E sério não significa ser mal-humorado, significa a pessoa ter palavras, saber o que está falando a verdade, saber brincar, ter leveza, mas é seriedade. Quando é para ser sério, é para ser sério. Quando empenha sua palavra, tem sentido e tem valor. Outra característica é visionário. Aquela pessoa que enxerga além do seu tempo, que está vendo lá na frente, que está acompanhando o tempo, está acompanhando as tendências. Quando, por exemplo, conversa com os jovens, sabe o que está esperando lá na frente, até para orientar, até para ser um bom amigo, um bom pai, um bom instrutor, um bom professor. Daí a importância de ser um sonhador, uma pessoa que enxerga lá na frente. Visionário também. Pessoa vitoriosa. Por que vitorioso? O que pode ser vitorioso? Vitoriosa é aquela pessoa que sabe que muita coisa depende dela. Então ela é determinada, firme quando tem um objetivo para ser atingido e ela sabe que vai vencer. E o vencer não necessariamente na vida significa chegar em primeiro lugar, mas chegar aonde deseja. E se for o caso também de se esforçar para chegar lá na frente, vai se empenhar, vai treinar, vai batalhar para chegar no máximo que pode conseguir. E esse é a pessoa vitoriosa, aquela pessoa que vai adiante nos seus projetos. Além dessas características, que obviamente são positivas, uma visão que se pode ter também é relacionar algumas características negativas, para que você, ao tomar a consciência dessas características, perceba que elas, de alguma forma, atrapalham a sua vida. Para que você, ao perceber, relacionar, você possa investir em você, em tempo, em esforço, para transformar essas características negativas em características positivas, ou neutralizar o lado negativo dessas características. Obviamente que não estou identificando a pessoa que eu vou falar, mas aqui, as características negativas que essa pessoa que me passou as informações, essas características, ela relacionou as seguintes características negativas: ansioso, bravo, detalhista. Quando digo detalhista, eu estou entendendo que é exageradamente detalhista. Desorganizado, egoísta, falante. Quando é falante, obviamente é falante demais. Ganancioso, também demais. Tudo que é demasiado passa a ser negativo. Impaciente também, indeciso, melancólico, negativista, perfeccionista. Além disso, procrastinador, reclamão, pessoa que vive reclamando de tudo e de todos, ressentido, aquela pessoa que guarda mágoa, que odeia as outras pessoas, né? Pessoa muitas vezes seca, sarcástica, teimosa. Veja também você quantas características negativas você tem, mas não é que você é assim o tempo todo. Por exemplo, dificilmente uma pessoa vai ser teimosa o tempo todo, dificilmente vai ser preocupada o tempo todo. Mas quando existe um certo exagero e é uma característica que de alguma maneira pode estar atrapalhando a sua vida, a questão e a pergunta é: por que não mudar? Por que não fazer alguma coisa para reduzir pelo menos a negatividade dessas características ou colocar no lugar características opostas? Se a pessoa é desorganizada, trabalhar o senso de organização. Se a pessoa é muito seca, trabalhar um pouquinho mais a paciência e a amorosidade. E assim vai modificando e melhorando a sua vida para uma vida cada vez melhor. Esse é um exercício que tem ajudado muitas pessoas no seu processo de autoconhecimento e quis compartilhar com você no sentido de ajudá-lo, porque isso tem a ver com, principalmente se você é uma pessoa que trabalha numa organização, não só você tem as características que são suas, mas também você convive com outras pessoas que têm características que são muitas vezes diferentes das suas. Exige de você também paciência, tolerância para aceitar as pessoas como são, não como você gostaria que elas fossem. Da mesma maneira que você então reforce as suas características positivas. E a partir daí, por que não trazê-las para a consciência e aperfeiçoá-las ainda mais, para ver cada vez melhor. Não só no aspecto profissional, em termos de gestão, já que o nosso programa é focado em comunicação executiva para o mundo de gestão e também de comunicação, mas na vida como um todo, porque quer queiramos ou não, estamos sempre nos comunicando e nós também precisamos trabalhar. Espero que você tenha gostado, ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori.
Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.